Fala, meus queridos abençoados aqui do canal, é isso aí, vídeo novo chegando, gente, muita bomba pra gente aqui. Pois é, eu sou o William Ferreira e já chego desejando pra você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver o vídeo, mas já dou aqui meu bom dia, boa tarde, minha boa noite, tá bom? E é um prazer ter você aqui no nosso canal. É isso aí, você que é raiz, tá sempre aqui no nosso canal, deixando um like, compartilhando, pois é. Aliás, compartilhe o vídeo aí, gente, porque isso acaba ajudando demais ao Facebook entregar para outras pessoas, para o vídeo crescer mais e chegar a mais pessoas, né? Compartilha aí nos seus grupos, no WhatsApp, no seu Facebook, compartilha em tudo que você tiver aí, tá? Bom, e também diz da onde você tá vendo o vídeo, pois é, sua cidade, seu estado. Comenta aí embaixo que eu vou estar curtindo todos os comentários de vocês e é importante pra gente medir aqui a nossa audiência, tá? Muito importante. E também, claro, gente, se você gosta de se manter informado, se inscreve no canal, verifica aí se realmente você está inscrito no canal, porque aqui temos notícias todos os dias, gente, de manhã, de tarde, de noite, pois é, notícias quentes que estão aí repercutindo no momento. Então se inscreve, abençoado. É muito importante a sua inscrição, tá? Agora, sem mais enrolação, eu vou pedir para vocês prestar muita atenção até o final de todo o vídeo, porque só assim você vai entender tudo o que tá acontecendo, gente. Primeiro, vamos começar aqui com este vídeo do Gilmar Mendes, que resolveu dar entrevista pra Globo. Pois é, e ele simplesmente disse, gente, na cara de pau, ele disse que vai manter o inquérito das fake news aberto até as eleições. Esse discurso se repete ano a ano, é sempre até não sei o que, é até o final do ano, é até o final da próxima eleição e o inquérito já vai completar aí os seus 10 anos abertos perseguindo opositor político, gente. É uma cara de pau desse cara que só vocês vendo mesmo, tá? E o Fachin não faz nada, né? Presidente do STF não faz nada. Olha só a cara de pau dele, dizendo que vai deixar aberto para perseguir os adversários políticos. Mesmo entre quem já enxergou mérito no inquérito das fake news, notadamente no período em que a democracia foi mais atacada, muita gente hoje considera que ele, aos 7 anos de existência, já cumpriu sua função e virou só uma arma poderosa nas mãos do relator, ministro Alexandre. O senhor acaba de remeter uma notícia crime para esse inquérito, essa do Romeu Zema. Então eu pergunto, para que e para quem manter isso aberto, ministro? Eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário. E ele vai acabar quando terminar. É preciso que isso seja dito em alto e bom som. O tribunal tem sido vilipendiado. Veja, por exemplo, a coragem, eu diria a covardia, do relator da CPI do crime organizado de atacar a corte e pedir indiciamento de pessoas não cuidando de quem efetivamente cometeu crimes. Isso pode ser deixado assim? Acho que não. É preciso que haja respostas. Eu acho que foi um momento importante do Supremo ter aberto o inquérito e de mantê-lo pelo menos até as eleições. Acho que é relevante. Pois é, gente, a cara de pau dele nem treme dizendo que vai deixar aberto. Gente, esses ministros têm que ser impeachmentados, gente. Esses ministros é a vergonha da corte. Esses ministros têm que cair e a gente que tem que derrubar esses ministros votando em senador de direita, votando em senador que defende a retirada desses ministros sacanas que estão aí. E agora, vão fazer o que também? Vão fraudar a eleição de novo? É isso? É isso, vai fraudar de novo, é isso que a gente espera dessa corte aí, não espera nada demais, pois é. Bom, mas a gente continua aqui porque teve mais, gente. Agora, o Gilmar Mendes simplesmente fez chacota, xenofobia em cima da fala do Zema, gente. Rindo do sotaque dele, dizendo que ele não fala direito, o sotaque mineiro, não entendo nada que ele fala. Gente, os ministros do STF e o Lula pode tudo, tá? Não é xenofobia, não. Agora, se fosse o Bolsonaro, olha só o que ele falou aqui, olha só. Vida pública exige responsabilidade. Eu estou chocado que uma CPI do crime... Ele fala um dialeto
próximo do português. Muitas vezes a gente não o entende, né? Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim, mas, de qualquer forma, naquilo que for inteligível, é importante que a Procuradoria, a Polícia Federal, o próprio ministro Alexandre apreciem. Sabe por que você não entende o que eu falo, ministro Gilmar Mendes? Porque o linguajar de brasileiros simples como eu é diferente do português snob dos intocáveis de Brasília. Deixa eu te contar uma coisa. O problema não é você não entender as minhas palavras. Eu até não me importo. O problema é, sim, os brasileiros não entenderem os seus atos. É você recorrer ao autoritarismo para censurar aqueles que criticam o comportamento de ministros do Supremo. É você e os seus colegas terem perdido a noção do que separa o público do privado, o certo do errado, o bem do mal. É isso o que os brasileiros simples como eu não conseguem entender. É isso o que nós não vamos mais aceitar. Meu nome é Zema. É isso, né, gente? Eu digo uma coisa pra vocês, o Zema tem que ser o vice do Flávio Bolsonaro, gente. O cara tá realmente enfrentando o sistema. E os ministros estão tudo assim, ó, tudo louco. Os intocáveis não aceitem que toque o nome dele. Não pode falar o nome deles, não. Pois é, e como o próprio Zema falou, vocês são os intocáveis. O povo fala diferente. O povo se comporta diferente. Vocês sim são intocáveis que vivem com o nosso dinheiro, o dinheiro do povo. Pois é. Bom, e você pensa que acabou? Não acabou não, gente. Olha só, Gilmar inventa mentiras sobre o Alessandro Vieira, que é o presidente da CPMI do crime organizado, que colocou ele até no inquérito do crime organizado, gente, e é interrompido pela jornalista da Globo. Pois é cortado e ela diz: ministro, mas eu não quero saber disso não, explique essa outra coisa aqui. Olha só pra vocês verem o papelão que ele passou aqui, olha só. Vida pública exige responsabilidade. Eu estou chocado que uma CPI do crime organizado e que dizia que iria investigar o crime organizado no Rio de Janeiro e queria investigar as famílias do Norte e outras organizações, termine por indiciar ministro do Supremo. No meu caso, inclusive, é bom que se diga, por ter dado um habeas corpus. Só isso. Só isso. E isto vira uma causa para indiciamento. Habeas corpus pra quê, gente? Pra soltar bandido. E não foi um não, foi vários, tá? E o bandido, a facção, é eles mesmos. A mídia vem dizendo que ele só fez isso. Não, ele fez isso que é extremamente grave. E eu então, Renata, suponho, por que ele fez isto? Porque ele está ameaçado pelo crime organizado? Ou, o que pode ser pior, é outra hipótese, porque ele está sendo financiado pelo crime organizado? Deixa eu lhe fazer um pedido, ministro, acho que a gente não tem condições de investigar essas conjecturas aqui. O que eu gostaria de ouvir do senhor é, independentemente de quem é o senador e o que guiou esse pedido dele, a atividade dele na CPI não está coberta pela imunidade parlamentar, ministro? Acho que não. Nós temos uma vasta jurisprudência e você pode se socorrer do jurídico da Globo para dizer que a imunidade comporta excesso e o excesso não está coberto pela imunidade. Gente, os intocáveis é só ele. Os que a gente elegeu não tem imunidade não. Pois é, não pode investigar ele não. E vocês viram aí a cortada que a jornalista da Globo deu em cima desse ministro, que é um dos mais, eu vou falar pra vocês, gente, mais nojentos que eu já vi nesse STF. É isso. Comenta aí embaixo se você também acha. É isso. O Alexandre de Moraes é o cão chupando manga, né? Mas esse daí, gente, esse daí não me entra de jeito nenhum, tá? Bom,
E você viu aqueles MCs, dono da Choquei, aquele pessoal todo que foi preso com um esquema de 1,6 bilhão de reais, gente, de lavagem de dinheiro do tráfico. Pois é, esses MC aí, essa notícia repercutiu aí nas redes sociais em 2, 3 dias atrás, né? Pois é, já estão solto. É isso, gente. Não é o Bolsonaro, né? Não é bolsonarista. Já estão solto. Olha só essa notícia. O MC Rian SP foi preso naquela operação da Polícia Federal que revelou um esquema monumental de lavagem, suspeita, né? Mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais, um esquema super complexo, com empresas, influenciadores digitais, operações financeiras super sofisticadas para ocultar a origem dos recursos ilícitos. O homem apontado como um dos integrantes dessa organização é o MC Rian SP. E a gente tem um trechinho do documento aqui para mostrar, do habeas corpus dado a ele, que, portanto, estará em liberdade assim que essa determinação judicial for cumprida pelo sistema penitenciário aqui em São Paulo. Diante dos fatos, evidenciada a flagrante ilegalidade da decisão que decretou a prisão temporária pelo prazo de 30 dias, especialmente porque a própria representação da autoridade policial limitou-se ao prazo de 5 dias, assiste razão à defesa, devendo a medida... Gente, resumindo pra vocês aqui, gente, os caras foi solto no mesmo estilo Lula, tá? Estilo Lula, porque bandido no Brasil é solto estilo Lula. Simplesmente a justiça disse que eles deveriam estar soltos porque o processo era pra ser concluído em 5 dias. E o processo levou 30 dias aí pra fazer a prisão dele. Não, era pra ter feito em 5 dias. Por isso, vai anular tudo, não tá valendo, eles vão estar soltos, gente. Isso é um absurdo, mesmo estilo Lula, que simplesmente o Lula foi descondenado porque a justiça, os amiguinhos dele do STF, disse que ele não deveria ter julgado nessa corte, ele deveria ter julgado nessa outra corte. Um erro de CEP, tá? Por causa de um CEP, Lula está solto hoje. Mesma coisa com esses MCs aí. Por causa de, 25 dias, esses MCs estão soltos. Porque a justiça disse que eles deveriam ter sido presos em 5 dias. Não em 30 dias, gente. Isso é um absurdo, isso é Brasil, isso é o nosso STF. Bom, agora vamos ao Didizeira, Didi Red Pill. Gente, assiste até o final pra você ficar por dentro, senão você vai ficar perdido, igual cego a tiroteio, tá? Vai até o final do vídeo, você que vai assistir o vídeo, vai até o final do vídeo, quando chegar lá no final você vai comentar: eu cheguei até o final, William. É isso, assiste até o final e quando chegar lá no final, eu cheguei até o final e eu vou curtir esse comentário de vocês. É isso. Vamos direto para o Didizeira. Vamos começar então aqui a nossa live. Claro que eu vou te pedir o seu joinha. E se você não é inscrito, caiu aqui por acaso, passou na sua timeline aí a minha live e você ficou, se inscreva aqui no canal, por favor. Porque agora nós vamos comentar sobre o Itamaraty e o governo brasileiro e o governo Trump, né? Porque ontem o Itamaraty soltou uma nota que é inacreditável. Inacreditável. Veja bem, a Polícia Federal faz caca lá nos Estados Unidos, mete os pés pelas mãos, né? Dizem, inclusive, que cometeu até crime. E o Itamaraty culpa quem? Os Estados Unidos. Em vez de dar culpa a quem tem, que é o senhor Andrei Rodrigues e o Marcelo Ivo, que estavam lá fazendo barbaridades contra dissidentes da ditadura brasileira, não. Mas isso a gente já era de se esperar, né? A gente já esperaria que isso acontecesse vindo do Itamaraty. Não é novidade nenhuma. Galera, 3 instituições que vão precisar ser passada limpo aí, meu amigo, assim, de uma forma imensa pelo Flávio Bolsonaro. Primeiro, as Forças Armadas, né? Tem que tirar lá um bocado de vagabundo, se possível, botar na cadeia. A segunda, a Polícia Federal, que precisa ser despetizada em todos os estados. Certo? E a terceira, o Itamaraty.
que desde o tempo de Bolsonaro já vinha sabotando o presidente, né? Isso é público e notório, basta você dar uma busca no Google aí que você vai ver o que é que o Itamaraty fez com o Bolsonaro no governo dele, né? Não dava as informações corretas, Bolsonaro pedia informações do Itamaraty para um país que ele fosse visitar outro, as informações não chegavam, etc e tal. Então, tem que desculpinzar essa galera. Tem que tirar essa galera de lá dessas instituições para ver se essas instituições ainda têm salvamento ou não, certo? E aí ontem, para surpresa de 0 pessoas, o Itamaraty mandou uma notinha, né? Então, vamos ver. A matéria é do Metrópolis. Itamaraty. Estados Unidos não seguiu boa prática diplomática com o delegado da PF. Não, seguiu não. Quem estava com boas práticas era o delegado da PF, que estava fazendo campana e arapongagem nos Estados Unidos. Isso é uma boa prática. Isso aí é legal, isso aí está em todos os manuais, isso pode. O Itamaraty criticou nessa quarta-feira a decisão do governo Trump de expulsar do país o delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava na Flórida. Segundo o órgão, a medida não seguiu a boa prática diplomática, nem respeitou regras de cooperação entre os dois países. De acordo com a nota, o agente brasileiro atuava como oficial de ligação junto ao Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, com base em um memorando bilateral. O Itamaraty afirma que a interrupção de suas atividades ocorreu de forma imediata, sem comunicação prévia ou pedido de esclarecimento ao governo brasileiro. E não precisa, viu? Não tem escrito lá que para expulsar o cara, o governo americano tem que perguntar alguma coisa para o governo brasileiro. Era só o que faltava, né? Diante disso, o Brasil decidiu aplicar o princípio da reciprocidade, que prevê a adoção de medida equivalente à interrupção imediata das atividades de um norte-americano em função similar em território brasileiro. Já cansamos de falar sobre essa reciprocidade que não existe, né? Porque para ser recíproco, você teria que procurar alguém aqui da embaixada americana, algum funcionário, algum policial que estivesse fazendo merda. Não tem. Então não existe reciprocidade, ok? Bom, eu vou mostrar aqui Vou trazer aqui justamente a nota do Itamaraty, que é ridícula, galera. É ridícula a nota do Itamaraty. Olha o que eles dizem aí. Preste atenção. Diante da confirmação da informação de que oficial de ligação da PF junto ao Serviço de Imigração e Alfândega em Miami foi comunicado verbalmente pelo governo dos Estados Unidos sobre a interrupção imediata do exercício de suas funções oficiais em território norte-americano, representante da embaixada daquele país foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores no final da tarde de ontem. Bom, já mentiu no primeiro parágrafo. Por quê? Porque o cara não foi comunicado verbalmente. Existiu um comunicado oficial na página oficial do Departamento para o Hemisfério Sul, ou Hemisfério Ocidental, melhor dizendo. Então não foi da boca para fora. Não foi, chegou no ouvido do cara e falou: "Olha, meu irmão, você está expulso". Não foi. Foi um comunicado oficial. Já começa mentindo. O agente brasileiro atuava com base em memorando de entendimento firmado entre os dois governos sobre a facilitação de intercâmbio de oficiais de ligação na área de segurança. Outro ponto aqui. A Ana Paula Henkel ontem trouxe uma informação importante sobre essa cooperação. O que de fato seria essa cooperação? A gente vai trazer já já. A representante da embaixada norte-americana foi informada também verbalmente que o governo brasileiro aplicará o princípio da reciprocidade diante da decisão sumária contra agente da Polícia Federal, que não foi precedida de qualquer pedido de esclarecimento ou tentativa de diálogo sobre o caso, como prevê o parágrafo 7.3 do Memorando de Entendimento Bilateral, que regula essa modalidade de cooperação policial. É curioso, né? Quando eles querem puxar a brasa para a sardinha dele, aí eles lembram do memorando, sabe até qual é o parágrafo e tudo. Agora, na hora de fazer merda lá, e aí eles esquecem completamente o manual, digamos assim.
A medida tampouco observa a boa prática diplomática de diálogo entre nações amigas como o Brasil e os Estados Unidos ao longo de mais de 200 anos de relação. Os termos da aplicação da reciprocidade foram também transmitidos verbalmente a representantes da embaixada e envolvem a interrupção imediata do exercício de funções oficiais de representantes norte-americanos na área homóloga em território brasileiro. Bom, então é isso, né? O governo brasileiro, o Itamaraty, que é o governo brasileiro, simplesmente dizendo que vai aplicar a reciprocidade porque, segundo eles, alguma coisa errada não estava certa, o que evidentemente é mentira. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Aí o Emerson Grigoletti comenta: aparentemente, para o Itamaraty, boas práticas diplomáticas são operações clandestinas e ilegais de agentes estatais brasileiros em país estrangeiro. Nada representa melhor o governo Lula. Foi aquilo que a gente comentou, né? Exatamente. O que são boas práticas diplomáticas? Para que a reciprocidade de fato ocorresse, teria que ter algum agente americano em solo brasileiro fazendo atividade clandestina e ilegal. Tem algum? Que a gente saiba, não. Que a gente saiba, não. Mas essa foi a desculpa utilizada para tirar o cara. Bom, ontem, com a minha querida amiga Valéria Bernardo, que estava aqui comigo, a gente comentou bastante sobre esse caso. E eu disse a ela o seguinte: os americanos estão puto da vida, porque os americanos fizeram a coisa certa, tiraram um criminoso lá do país deles, e estão chateados porque o Brasil que resolveu fazer uma reciprocidade onde não existe. Só que o americano não vai fazer nada agora. Ele vai engolir esse sapo por alguns meses, certo? E lá na frente vai dar o troco. Ninguém brinca com a América e não tem troco. Ninguém brinca com Israel e não tem um troco. Ninguém brinca com Putin e não tem um troco. Ninguém. Essa galera é outro nível. Só que eles não fazem as coisas com a cabeça quente. Eles esperam passar o tempo, quando o Brasil menos esperar, a porrada vai vir. Porque os americanos não gostaram de terem um cidadão seu expulso do Brasil sem o cara ter feito nada. Nada. Certo? Bom, aí vamos lá. A Ana Paula ontem trouxe uma informação que eu acho relevante para a gente comentar aqui, que é o seguinte. Ela diz: mais sobre Marcelo Ivo. Recebi uma grave denúncia de um delegado da Polícia Civil que atua em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO. Para preservar sua identidade e segurança, não revelarei nem seu sexo, nem o estado em que trabalha. O delegado solicitou que o delegado é homem, né? Que eu trouxesse o caso à luz pública e questionasse os órgãos federais competentes sobre o tema. Segundo o relato, o escopo da colaboração da FICO com autoridades americanas era identificar e localizar brasileiros residentes dos Estados Unidos envolvidos em crimes graves como lavagem de dinheiro, assassinatos e possivelmente tráfico humano. Já vou voltar para isso. Essa autoridade relatou que, ao final de 2025, após vários meses de intenso trabalho, um dos casos, mais de um ano, reuniu farta documentação sobre brasileiros residentes dos Estados Unidos acusados de crimes graves no Brasil, inclusive hediondos. Diante de farta documentação, mas lentidão nas providências, foi enviado por canais oficiais um e-mail à Embaixada do Brasil em Washington, questionando a demora do então responsável pela Polícia Federal nos Estados Unidos para essas operações, Marcelo Ivo, em realizar prisões, deportações e dar andamento ao trâmite legal esperado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e aos delegados da Polícia Civil envolvidos em vários casos graves. A Embaixada do Brasil em Washington confirmou o recebimento do e-mail enviado pelos canais oficiais. Posteriormente, houve uma ligação telefônica entre o delegado e um membro da embaixada, na qual foi informado que tudo seria devidamente investigado e que seriam apuradas as razões da lentidão do então adido da Polícia Federal, Marcelo Ivo. No entanto,
Apesar da promessa, o delegado nunca recebeu qualquer resposta oficial ou explicação sobre os motivos da demora no cumprimento das solicitações dos términos repentino e sem explicação de algumas operações. Diante dos fatos alegados, questiono diretamente o governo brasileiro. Por que a Embaixada do Brasil em Washington e o adido da Polícia Federal, Marcelo Ivo, ignoraram as solicitações e falharam em agir contra brasileiros procurados por crimes graves, inclusive hediondos? Esse é o ponto. O ponto é esse aí, galera. Para caçar dissidente, eles são rápidos, mentem, tentam enganar as autoridades, tentam fazer de tudo quando é alguém que está na mira da ditadura brasileira. Agora, quando é alguém que cometeu um crime hediondo e eles não fizeram nada. O Marcelo Ivo simplesmente não fez absolutamente nada, né? Olha só, preste atenção. Esse acordo do Brasil com os Estados Unidos é para lavagem de dinheiro, assassinato e tráfico humano. Pelo que eu saiba, nem a Flávia Magalhães, nem o Eduardo Bolsonaro, nem muito menos o Ramagem cometeram nenhum desses crimes. E eles estão saindo do escopo do acordo bilateral. Se o acordo bilateral está restrito a esses crimes, é isso que você tem que investigar. Aí o que aconteceu? Outros delegados reuniram farta documentação de brasileiros que se enquadram nesses crimes, lavagem de dinheiro, assassinato, tráfico humano, e a Polícia Federal não fez nada. E o Marcelo Ivo não fez nada. Sabe por quê? Porque ele estava ocupadinho, né, nas baladas de Miami. Ele estava muito ocupado tomando uísque caro e morando naquele apartamento de 50 mil reais de aluguel por mês. E, evidentemente, que isso precisa ser apurado. Mas não vai. Isso não vai ser apurado. Isso não vai acontecer nada com esse cara, porque ele é do regime. Ele simplesmente é do regime. Mas olha que absurdo. A galera levou uma tonelada de documentação para ele, uma porrada de brasileiro que estava fazendo merda lá, e os caras não fizeram nada. Por quê? Porque estavam preocupados com ramagem, estavam preocupados com Eduardo Bolsonaro fazendo campana na porta do cara, fotografando a Flávia Magalhães. Era isso que eles estavam fazendo. É inacreditável, né, gente? Inacreditável. Bom, ontem o Ramagem publicou esse vídeo aqui, que eu vou trazer para vocês. Já gostei da capa do vídeo, né? Tá aí o Pinóquio, Marcelo Ivo. Aí o Ramagem comenta o seguinte. Mas não há nenhuma expulsão de nenhum funcionário brasileiro do exterior. Por que ele saiu de lá? Por que ele voltou? Ele voltou por determinação minha. Voltou por determinação minha. Aí Ramagem bota logo aí, ó. Hoje pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixasse o nosso país. Não foi por determinação sua não, seu mentiroso. Foi a Embaixada dos Estados Unidos retuitando o escritório do hemisfério ocidental. Uma das mentiras que ele contou ontem, né? Foi feita uma abordagem em razão de uma infração de trânsito e a partir da identificação de uma infração de trânsito, solicitada a documentação e identificado que ele estava com o visto cancelado pelo próprio ICE. Entrei nos Estados Unidos em setembro do ano passado de forma perfeitamente regular. Passaporte válido, visto válido. O Ramagem acho que vai vir para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi preso numa multazinha. Não. Ele foi preso e já estava condenado a 16 anos nesse país. Por aí falei com o diretor-geral da Polícia Federal sobre este caso específico e Andrei Rodrigues confirmou que há sim um delegado da Polícia Federal no ICE e aí o trabalho deste policial foi essencial para a localização de Alexandre Ramagem. Mas o que o governo brasileiro tem afirmado é que o trabalho de cooperação resultou nessa prisão. Para dizer que o colega teria feito diligências, teria feito vigilância, que teria feito não sei o quê, isso é um negócio de tamanha insanidade que não cabe nem a gente comentar aqui. A ida da Rebeca Ramagem para os Estados Unidos foi um ponto de partida para a investigação da Polícia Federal, que começou a fazer uma campana em frente à casa onde ele estava, junto com a Rebeca Ramagem e as duas filhas. Esse monitoramento foi feito pela Polícia Federal por meio de um oficial de ligação, que é um representante da PF, dentro do ICE, na Flórida, brasileiro, que faz parte ali para a troca de informações. Para dizer que o colega teria feito diligências, teria feito
vigilância, que teria feito não sei o quê. Isso é um negócio de tamanha insanidade que não cabe nem a gente comentar aqui. Foi feita uma abordagem em razão de uma infração de trânsito. Primeiro que eu fui detido por uma questão migratória, nada de trânsito. Porque se foi uma infração de trânsito, foi uma prisão aleatória. Aí depois vai ver a documentação, aí não é fruto de cooperação. Se for uma prisão de trânsito, isso que eu não entendo. Otávio, é óbvio que é fruto de cooperação, porque a informação que chega ao ICE, chega ao agente de trânsito, chega a quem for, ela partiu da Polícia Federal Brasileira. Pois é. Você viu aí que a cada mentira que ele foi contando, o Ramagem foi derrubando o argumento dele. Não é argumento não, mentira, né? Porque isso não é um argumento, isso é uma mentira, né? Agora, não vai acontecer nada com esse cara, sabe por quê? Porque ele ontem foi recebido por Lula. Lula parabenizou o trabalho dele. Não vai espantar ninguém também, né? Lula elogia a PF por retirar credenciais de agente dos Estados Unidos no Brasil. O presidente Lula exaltou nessa quarta o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, pela retirada das credenciais de um agente de imigração dos Estados Unidos que atuava na sede da corporação em Brasília. Vou mostrar aqui já o vídeo. A ação da PF ocorreu após o governo de Trump pedir a retirada dos Estados Unidos do delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que era oficial de ligação junto ao Serviço de Imigração e atuou na prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem em território americano. Segundo Andrei, a decisão foi tomada pelo princípio da reciprocidade. Bom, vou lhe mostrar aqui. Você não vai precisar tomar em gov, não, porque o vídeo é de 18 segundos. Mas olha isso. Agora, olha quem publicou. Jason Miller, o assessor de Trump. Ele que publicou o vídeo e está dizendo assim, ó, Lula ama a China. Era um retweet do Samuel Pancha, onde diz: Lula parabeniza diretor da PF por revogar credenciais de agente dos Estados Unidos. Presidente, parabéns pela sua posição em relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade. Ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltarem a organizar. Parabéns. Obrigado, presidente. Bom, vocês viram aí, né? Não esperava outra coisa que não fosse isso. Dessa turminha aí, a gente não espera absolutamente nada diferente do cenário que está montado aí. É simples assim, certo? O cara vai lá, comete barbaridades, é expulso, e aí Lula manda a cadela dele, chamada Andrei Rodrigues, expulsar o que ele chama de delegado. Não existe delegado nos Estados Unidos, né? Eu não sei se vocês não sabem, mas nos Estados Unidos não existe a função de delegado, não tem. Talvez a coisa mais próxima de um delegado seja o xerife. Aquele de filme de cowboy que tem uma estrela no peito, até hoje tem xerife. Talvez seja assim, o mais próximo de um delegado, mas não é um delegado, certo? E aí, como eu disse, os americanos não vão engolir isso. Os americanos não vão engolir isso, só que eles agora, além deles estarem preocupados com o Irã, eles vão esperar o momento correto para dar porrada. Porque se ele fizer o que Lula quer agora, quer que Trump bote uma tarifa ou escale isso aí para alguma crise diplomática, Lula vai surfar nisso aí. E Trump já foi informado pelo Paulo, pelo Eduardo, pelo Ramagem, pelo próprio Departamento de Estado dele, de que essa não é a melhor tática. Esse não é o melhor caminho, não é uma boa estratégia fazer isso com Lula agora. Aí, olha só. Ontem a gente ficou sabendo que ele vai ser substituído por uma delegada. Uma delegada que foi colocada lá em cargo de chefia por Dino, por Flávio Dino. Então, estavam esperando o tal do Marcelo Ivo chegar no Brasil e a delegada já estava pronta para ir para lá, né? A substituta. Acho que alguma coisa aconteceu. PF reavalia a posse de delegada no ICE após crise com os Estados Unidos. A Polícia Federal reavalia a posse da delegada Tatiana Alves Torres, designada para assumir o posto como oficial de ligação com o ICE, em Miami, em meio à crise com os Estados Unidos após a prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem. A transmissão de cargo de Tatiana, cuja nomeação foi formalizada em março,
agora não tem data para ocorrer. O impasse veio após o seu antecessor, o delegado federal Marcelo Ivo de Carvalho, ter sido expulso pelos Estados Unidos sob a alegação de que atuou irregularmente no caso Ramagem, condenado a 16 anos por tentativa de golpe de Estado. A troca no posto em Miami já estava prevista dentro da rotatividade da PF, já que a missão tem prazo de 2 anos. A substituição está suspensa diante da crise entre os dois países. Bom, vamos lá. De fato, existe essa rotatividade e a cada 2 anos você trocar o cara lá, o adido. Só que o cara já estava quase 3. Marcelo Ivo já estava há quase 3 anos. Outra informação que eu não sabia, quem trouxe foi o Dantas ontem. Vocês sabiam que Marcelo Ivo morou junto com o Andrei Rodrigues? Vocês sabiam disso? Que Marcelo Ivo, que foi expulso, morou com o Andrei Rodrigues, e é por isso que o Andrei trata ele a pão de ló? É por isso que esse cara teve uma ascensão meteórica na carreira, mesmo com todas as barbaridades que ele cometeu, atropelando gente embriagada, o carro estava com placa fria, né? Ele estava alcoolizado, ele matou um trabalhador. Mesmo assim, isso não foi impedimento para ele crescer na carreira. Ao contrário, eu acho que na Polícia Federal, se você for petista e atropelar e matar alguém, é um pré-requisito para você se dar bem na carreira. Mas, enfim, o que parecia tão rapidamente resolvido, né? Substituir o cara pela mulher, ela agora não tem previsão de quando vai para lá. Estranho, né? Estranho. Sobrou para ela, né, coitada? Que tava doida para ir para Miami. Não sei se vai ficar no mesmo apartamento, porque o cara morava num puta apartamento de super luxo, mas agora ela vai ficar no Brasil, até segunda ordem. E o negócio ficou tão feio, que nem a velha mídia tancou. Nem a velha mídia conseguiu passar pano para Andrei Rodrigues. Tudo bem que lá na entrevista dele na Globo News, o único que chegou perto de fazer alguma pergunta mais incômoda foi o Valdo Cruz. O único. O resto, todo mundo passou pano. Não teve ninguém para fazer uma pergunta decente para aquele cara. Ninguém. O cara mentindo descaradamente na frente de todo mundo, da Andréa Sadi, do Valdo Cruz, do outro lá que eu esqueci o nome também. Tinha uma galera lá. O cara mentindo e ninguém teve coragem de perguntar. Aí, para minha surpresa, no jornal O Globo, a Júlia do Ailib diz assim, ó: prisão pelo ICE tem ponta solta. Eu diria que tem várias, né? Olha o que ela fala. Há uma série de pontas soltas na versão oficial do governo sobre a prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem nos Estados Unidos e a campanha do presidente Lula à caça de briga com Donald Trump para reeditar o momento de boa popularidade com tarifaço deveria adotar cautela na tentativa de explorar politicamente o episódio. Ou seja, nem a Júlia do Ailib, que é petista, essa aí é petista doente, né? Fez até um documentário sobre Lula, se eu não estou enganado. Nem ela, até ela está dizendo assim, pô, bicho, tem um bocado de ponta solta. O que esse cara falou ontem lá na entrevista da Globo News, pelo amor de Deus, né? Aí ela fala de tudo aquilo que o Ramagem compilou num videozinho curto. Todas as mentiras que ele falou, Ramagem desmentia com fatos, né? Provas e declarações da imprensa. E ela pergunta justamente sobre essas pontas soltas, né? A cooperação, que ele disse que tem, e o próprio Estados Unidos negaram. E ela fala no final para Lula ter cuidado nessa parada de explorar isso aí politicamente, porque pode dar merda. Certo? Mas, enfim. Aí, vamos agora para uma parada que é sinistra, meu. Sinistra. Certo? Como sempre, o nosso amigo David Agape matando a pau. Eu não canso de elogiar o David, não. É um querido. É um cara que eu gosto muito dele. Não é bolsonarista, ele mesmo assume, ele não é bolsonarista, ele não é. Eu acho que ele é de direita, mas ele não é bolsonarista na cabeça dele. E
E o David está fazendo uma série de levantamentos sobre o delegado muito importante. Inclusive, quem descobriu o nome do cara foi o David. Foi o David Aga, porque soube quem era, o Marcelo Ivo. A gente sabia que era um agente da Polícia Federal lá, a gente não sabia quem era. E o David foi lá e mostrou. Só que agora, o David descobriu que a irmã do cara, desse Marcelo Ivo, tá cheia de pepino por aí, meu irmãozinho. Cheia de pepino por aí, certo? E aí você vai dizer, pô, Didi, a irmã é a irmã, né, mesmo? Se meu irmão atropelar um cara lá em Salvador, o que eu tenho a ver com isso? Nada. Evidentemente, nem você também, ninguém tem. Mas é que você não é delegado da Polícia Federal. E se sua irmã, se você for agente, não precisa nem ser delegado, se você for agente da Polícia Federal e você tiver um parente envolvido com criminalidade, a própria Polícia Federal já coloca você numa espécie de geladeira. Você vai ficar sendo observado. Mas você não tem nada com isso. Não importa. Sabe por quê? Porque, como é sua irmã, no caso do Marcelo é a irmã, ou pode ser um parente, isso pode ser usado para te chantagear no seu trabalho. Entendeu? Mas antes, eu tinha esquecido, mas vou conseguir pegar a tempo. Olha essa matéria aí. Esse daí é o delegado, Marcelo Ivo, no dia do acidente. Aqui é a roda da Mercedes. Aqui são os destroços da Mercedes. Olha essa reportagem. Rapidinho, meio minuto. O delegado que trabalha na Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, dirigia este carro, que bateu na moto onde estava Francisco Lopes da Silva Neto, que voltava do trabalho para casa. Ele morreu na hora. No dia do acidente, na Raposo Tavares, o delegado fez o teste do bafômetro, que apontou que ele tinha ingerido bebida alcoólica. O delegado também dirigia com a carteira de habilitação vencida há 1 ano e 3 meses. Ele não ficou preso, pagou fiança de R$2.000 e foi liberado. E o pior, não deu nada para o delegado. Depois o processo foi extinto. Cara, alcoolizado, você viu que ele estava ali meio doidão. Até chutou o pneu da Mercedes. Alcoolizado, matou um trabalhador. O cara tinha 2 trabalhos. Brasileiro, guerreiro. Com a Mercedes, que ele não podia estar dirigindo naquele momento, porque essa Mercedes tinha sido apreendida de um traficante e era para uso em serviço. Ele estava indo visitar os pais, ou seja, não tinha serviço nenhum aí. Mesmo assim, ele atropelou, matou o cara, não deu nada. Nada. Mas vamos agora para a irmã, né? Vamos agora para a irmã. Olha isso. Exclusivo. Irmã do delegado da PF, Marcelo Ivo, já foi detida no Paraguai, ao lado da advogada de Marcola e investigada por ligação com o PCC. E esse cara galgou os mais altos cargos da Polícia Federal no Brasil e no exterior. Esse cara aí, cuja irmã tem essa capivara. Bom, a matéria é imensa, não vou conseguir trazer tudo, mas eu vou trazer algumas coisas. Bom, você já está vendo aí, ó, a irmã e o PCC. Em 2007, o Ministério Público de São Paulo denunciou a advogada Gisele Cristina de Carvalho, 55 anos, por integrar uma quadrilha armada vinculada ao PCC. Gisele é a única irmã do delegado Marcelo Ivo do Carvalho. A irmã do cara integrava uma quadrilha armada do PCC. A investigação que chegou até ela começou em 6 de janeiro de 2006, quando o GAECO de São Paulo, ou de São José do Rio Preto, instaurou o PIC 01-2006, após denúncia da Polícia Militar sobre crimes de quadrilha na região. Nos meses seguintes, agentes monitoraram 56 ramais telefônicos por 4 meses e 5 dias. O que encontraram foi uma estrutura de narcotráfico abastecida por pó boliviano, com distribuição por São Paulo, operações de câmbio informal no Paraguai e liderança exercida em parte de dentro dos presídios, o modelo que o PCC aperfeiçoou ao longo dos anos 2000. Bom, aí fala aí no nome da galera que fazia parte dessa quadrilha, etc e tal. Aí diz aqui, ó.
Aí tem olha a foto da rapaziada aí, né? Olha a foto da rapaziada aí. Detida na fronteira com a advogada do Marcola. Vá vendo. Na tarde de 23 de novembro de 2010, agentes da SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, interceptaram uma Land Rover de placa paraguaia APN 279 ao deixar um hotel em Pedro Juan Cabalheiro, cidade na fronteira com Mato Grosso do Sul. Dentro do veículo, 4 brasileiros, 2 homens de Campo Grande e 2 advogadas. A polícia paraguaia monitorava o estabelecimento havia vários dias. Um dos 4 tinha mandado de prisão expedido pela Justiça Brasileira, Ariane dos Anjos, advogada de Araraquara. Os outros 3, entre ele, Gisele Cristina de Carvalho, foram entregues à PF brasileira na fronteira e soltos por ausência de ordem judicial. A irmã do Marcelo estava nesse carro com uma foragida, certo? Procurada pela polícia do Brasil e com outros 2 suspeitos lá. Questionada por essa reportagem, Gisele disse que estava em Pedro Juan Cabalheiro para atender demandas de clientes, que ficou apenas uma noite no hotel e que estava a caminho de Campo Grande para pegar um voo quando foi interceptada. Disse ter conhecido a Ariane por um processo em comum e não ter tido conhecimento dos problemas dela. Não fui expulsa, apenas não sabia que tinha que passar por um setor, afirmou. Acrescentou que seu cliente estava em liberdade e não estava foragido e que subestabeleceu defesa após sentença da primeira instância. Essa aí é a irmã do cara, certo? Aí vamos lá. Os pombos correio das facções. A função que o GAECO atribui a Gisele, a irmã do cara, tem nome na linguagem do crime organizado, pombo correio. A expressão é usada para designar quem leva e traz mensagens entre presos e a estrutura externa, burlando o monitoramento penitenciário por meio da relação de confiança que advogados mantêm com seus clientes, vínculo que lhes garante acesso privilegiado às unidades prisionais. Foi essa brecha explorada sistematicamente pelo PCC. Em 2015, a Operação Etos, do Ministério Público de São Paulo, denunciou 54 pessoas por integrar a organização criminosa. 39 eram advogados. O departamento jurídico do PCC é conhecido como Sintonia das Gravatas. Entre suas funções documentadas estão justamente o repasse de recados, a movimentação de valores e a assistência a presos em RDD. O mesmo perfil descrito na denúncia contra Gisele. Beleza, vamos lá. O ponto aqui é esse, ó. Fontes da PF, ouvidas pela reportagem, afirmam que o envolvimento de parentes de agentes com crime organizado é tratado internamente como fator de risco institucional, mesmo sem condenação judicial. Um delegado com familiar inserido em ambiente criminal passa a ser visto como um alvo potencial de pressão, chantagem e comprometimento operacional. Segundo essas fontes, esse risco é avaliado antes mesmo da abertura de qualquer processo. Não se trata de prática informal. O Código de Ética da PF, editado pela resolução número tal, define conflito de interesses como a situação em que interesses públicos e privados se chocam a ponto de comprometer o interesse público ou a imparcialidade da função. O texto obriga o servidor a evitar esse tipo de situação e a consultar a Comissão de Ética e Disciplina, presidida pelo Corregedor-Geral e integrada por diretores de inteligência e investigação, sempre que houver risco de comprometimento, inclusive por vínculos familiares. Vocês estão ligados em tudo, né? Aí, o David termina assim, ó. Aqui, ó. Essa reportagem não acusa Marcelo Ivo de nenhum crime. O que ela documenta é outra coisa. Um padrão de vida que não encontra explicação na remuneração do cargo, aquilo que a gente já tinha falado, o cara vivia como Marajá,
num apartamento cujo locatário real é desconhecido, numa cidade onde ele operava como o único delegado brasileiro dentro do sistema migratório americano. Fontes ouvidas pela reportagem apontam ainda que a corporação mantém tratamento diferenciado entre carreiras. Delegados acumulam privilégios e prerrogativas que não se estendem aos agentes que trabalham ao lado deles. Marcelo Ivo chegou ao topo dessa hierarquia e o fez enquanto a PF ignorava sistematicamente o que havia em seu entorno. Esse é o ponto. A PF cagou se a irmã do cara foi presa no Paraguai, se era pombo correio, se tinha ligação com o PCC. A PF simplesmente não quis saber. Por que, PF? Por que vocês fizeram isso? Porque ele é petista, é? E a PF hoje é esse lixo que a gente vê? Gisele não foi condenada, Fabiana não foi punida. O processo de Pedro Juan Cabalheiro não gerou consequência formal no Brasil. Cada episódio examinado isoladamente encontra uma saída técnica, prova não produzida, prescrição, ausência de mandato. O que não encontra saída é o conjunto. Uma irmã processada como pombo correio do PCC, a mesma irmã detida 4 anos depois no hotel de Fronteira ao lado da advogada de Marcola, a mesma mulher que visitava o mesmo Valdeci que a irmã visitava e que saiu daquele hotel com mandado de prisão. Uma sócia presa como pombo correio em uma rede que abastecia o vermelho. Absolvições técnicas onde deveriam existir respostas definitivas. E um irmão delegado que passou pelo maior aeroporto do Brasil, Congonhas, Guarulhos, né? Pela superintendência de um estado, pelo posto mais estratégico da PF nos Estados Unidos e por um apartamento de luxo em Brickell, sem que nenhum desses capítulos fosse examinado em conjunto, sem que ninguém, em nenhuma das nomeações, perguntasse quem pagava a conta. A irmã pode ter o passado sujo o que for, se tiver. Não estou nem dizendo que ela tem. Né? Se ela tiver o passado sujo, é problema dela. O irmão não tem nada a ver com isso. Mas a Polícia Federal tem. A Polícia Federal teria que ter investigado. Você sabia que esse cara era o pica do aeroporto de Guarulhos? Que é o aeroporto mais movimentado do Brasil? Lembra aquela série... Era uma série, eu não lembro o nome, não. Que passava na TV a cabo. No aeroporto de Guarulhos, os caras revistavam tudo, aí tinha muamba, tinha droga, tinha tudo. Ele apareceu 200 vezes nessa série. Esse cara apareceu 200 vezes. A irmã dele, que supostamente tinha ligações com o tráfico de pó da Bolívia, e o cara era o responsável pelo maior aeroporto do Brasil, onde passava toneladas de droga. Acho que a Polícia Federal deveria ter investigado direitinho o passado desse cara, não só o passado dele, mas como também o seu entorno familiar. Isso, aeroporto, área restrita, exatamente. Ele era um dos caras lá. Ele era o chefe, ele era o pica. Né? A galera ficava lá abrindo mala, etc e tal, quando tinha uma merda, chamava ele. Eu lembro bem, eu lembro da cara do cara. Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar, eu só não sabia de onde. Agora tá aí, ó. Era do aeroporto, área restrita. Certo? Então, bicho, a Polícia Federal não se preocupou em saber do entorno do cara. O cara, ele pode ser o cara mais honesto do mundo, eu não estou dizendo que não é. Mas o entorno dele não parece ser tão honesto, né? E a Polícia Federal não se importou. Só foi botando o cara para subir. Flávio, pelo amor de Deus, Flávio. Quando você assumir aí, faz uma limpa na Polícia Federal. Uma limpa. Eu sei que tem gente que você não vai poder botar para fora porque é concursado. Mas manda lá para a Floresta Amazônica, irmão. Manda para o Cafundó do Juda. Manda para puta que o pariu. Né? No que não pode é esses caras ficar ainda aí. Porque esses caras vão te sabotar, Flávio. Você acha que Marcelo Ivo, um petista descarado, dentro da Polícia Federal, não vai ficar tentando infernizar a vida do Flávio? Claro que vai, porra. Vai continuar, ó, só ouvindo o que ele ouve lá dentro, ó, e mandar lá para os petistas. Claro que ele vai continuar. Então, deveria ser tudo muito bem averiguado, tudo muito bem investigado.